Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, independente de qual parte do globo vocês se encontram. Muito bom estar aqui novamente. Essa aqui é a nossa aula número 2. Essas gravações, eu e conversamos bastante antes de estar apresentando para vocês, em sequência das lives, que nós fizemos uma no dia 1º de fevereiro, fazemos agora a segunda no dia 15, a semana que vem. Então, nós estamos distribuindo também essas 3 aulas subsequentes que vão fazer parte desse pacote inicial de conversas. Então, o nosso tópico para hoje, dessa segunda aula, seria, então, o seguro de vida como um instrumento da sucessão patrimonial. Óbvio que a gente vai estar seguindo o modelo americano dessa conversa, então eu separei aqui um caso para apresentar para vocês. Obviamente é uma cliente fictícia, mas como eu gosto de nomes, eu chamei essa minha cliente fictícia de... Então, eu vou tentar nessa aula passar para vocês tudo que o seguro de vida representa em termos do planejamento patrimonial dos nossos clientes. Nesse caso em particular, a minha cliente é uma mulher de 40 anos de idade. Ela está inicialmente buscando uma cobertura de $1 milhão de seguro de vida para um pagamento desenhado de $20 mil por ano por um período de 15 anos. Roger, eu preciso pagar esse contrato por 15 anos, por 20 anos, por 10 anos, por 5 anos? Eu vou estar mostrando para vocês que não necessariamente. Existem formas da gente colocar esse contrato por muitos anos, por períodos menores, por 10 anos. Isso a gente vai estar conversando para ficar bem claro para todos vocês. Essa é uma estrutura de produto de seguro de vida que nós chamamos Universal Life, é um produto universal. Porém, esses $20 mil de pagamento, eles vão para uma conta de investimento. Ah, mas seguro de vida é investimento? Não podemos chamar de investimento, mas vocês vão ver o desenho do produto e vou deixar vocês mesmos concluírem qual é o desfecho da nossa conversa. Então, esses $20 mil por ano, inicialmente, nós temos alguns modelos do que nós podemos fazer em termos de estratégias financeiras. Em outras palavras, eu tenho 6 tipos de contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma que paga um bônus fixo, uma que paga um bônus de participação maior, um multiplicador do S&P 500, o tradicional do S&P 500, um outro S&P com bônus e, por último, uma performance. Para não ficar muito cansativo para todos vocês, eu vou trabalhar com essa opção, que é um bônus de participação de até 180%. Então, o que isso quer dizer em termos do contrato dessa cliente? Primeiro, nós utilizamos como estratégia, isso aqui é uma parceria entre a Fidelity, para vocês que já estão um pouco mais no mundo dos investimentos globais. Fidelity é um dos maiores gestores de patrimônio do globo. Hoje eles gerenciam aí eles têm ativos na casa de 4,5 trilhões de dólares. Eu vou poder passar um pouquinho mais da Fidelity conforme a gente vai conversando. Portanto, a Fidelity tem uma estratégia desenvolvida com a Lincoln para esse tipo de estrutura de produto da seguradora Lincoln. Seguindo aqui no meu exemplo, da nossa cliente, vamos pegar o ano, então, de 2002. Como que isso funciona? Hoje é dia 10 de fevereiro, hoje é dia 5 de fevereiro de 2023. Se nós voltarmos no dia 5 de fevereiro de 2022, nós vamos ter um ano de segmento, assumindo que os $20 mil desse contrato entrou em vigor no dia 5 de fevereiro do ano subsequente, esse contrato maturaria um ano. Então, é o que nós chamamos de point to point. Então, do ponto 1, que seria esse aqui, até o ponto 2, um ano para frente, esse contrato teve uma rentabilidade, nesse período, de 1,81
A mágica desse produto está justamente aqui no bônus de participação que a seguradora oferece. Então, aonde a cliente teve, né, a participação do índice de 1,1, percebam o que aconteceu com o crédito final que entrou na conta dessa cliente. 3,26%. Porque nós temos o índice e, em cima do índice, nós temos o bônus de performance. Então, voltando aqui no meu exemplo, vamos pegar aqui 2004, por exemplo. Em 2004, o índice iniciou aqui, o índice terminou aqui. Esse índice, então, teve uma valorização de 6,73%. Logo, o contrato foi creditado 12,11%. Lembrando que isso aqui é uma estimativa, não teria como a gente prever o futuro, mas é um histórico dos últimos 20 anos desse modelo de performance desenhado entre a Fidelity e a Lincoln Financial, que eu vou poder explicar para vocês daqui a pouco o tamanho e a magnitude da seguradora Lincoln. 2003, vocês estão vendo aqui, a rentabilidade teria sido de 19,96. E agora vem a parte que, para mim, é o segredo desse tipo de estrutura. Vamos pegar os anos de 2005, já descritos aqui em verde, 2005, 2008, 2015 e 2018. Todos os anos, o índice foi negativo. Porém, o que a gente percebe nesse produto? Todos os anos negativo, existe um chão, um floor nesse contrato em 0%. Todos esses anos negativos, o cliente, na realidade, não teve a experiência do ano negativo. A gente pode ver que o último ano aqui que finaliza no meu modelo é 2021. Muito em breve a seguradora vai atualizar a nossa planilha para mostrar, obviamente, 2022. E vocês vão ver que 2022 foi também um ano negativo. Logo, o cliente ou a cliente teria essa performance aqui, terminando também em 0. Isso aqui, se nós pegarmos os últimos 20 anos dessa performance, jogarmos exatamente essa tabela numa planilha do Excel, composição, ou a média desses últimos 20 anos, teria dado 10,01% de rentabilidade média do prêmio, do pagamento do prêmio do seguro. Logo, Roger, eu vou ganhar 10% todos os anos? Não. Eu vou ganhar 6%, 7% por ano? Não. Isso aqui é uma média, onde um ano foi 3, outro ano foi 19, outro ano foi 12, outro ano foi 0, outro ano foi 9,53. Em uma média composta de 20 anos, nós temos uma rentabilidade média de 10,1%. Roger, como é que você sabe disso? Obviamente, eu peguei essa planilha e joguei em uma tabela do Excel. Então, se vocês olharem a minha tabela, é exatamente isso que eu estou demonstrando aqui. Eu tive o começo do índice e eu tive o final do índice. Então, é exatamente a mesma página. Um ano de 3, um ano de 19, um ano de 12, os 4 anos de 0. Logo, a somatória de todos esses anos, 201%, divididos por 20, temos uma média de 10,01%. E vocês vão ver que, conforme a gente vai caminhando na conversa, isso vai começar a fazer mais sentido para todos vocês. Voltando na minha planilha, ficou bem claro, então, como o produto funciona. Agora eu vou mostrar para vocês, no caso da nossa cliente fictícia, o que vai ser demonstrado aqui é o seguinte. Como vocês estão vendo aqui, essa cliente está partindo, então, desse benefício de $1 milhão, com um pagamento anual. Ela tem 40 anos de idade e ela está efetuando um pagamento anual de $20 mil. Eu coloquei uma taxa média de projeção aqui, conservadora, e vocês vão entender
o porquê conforme a gente vai galgando, né, a nossa conversa, as nossas conversas. Sim, o 6,27 é extremamente conservador. Primeiro porque eu estou usando a performance do índice, né, a variação do índice, mais um bônus de participação de 180%. Ou seja, nos últimos 20 anos, eu tive 10,01% de rentabilidade. Aqui, para efeito conservador, eu utilizo 6,27%. A nossa cliente no ano 1 pagou $20.000. Ao final de um ano, ela teria na conta de investimento dela $13.717. Se ela resgatasse ou cancelasse o contrato, ela teria colocado $20.000 na lata do lixo, porque, obviamente, não é um produto desenhado para o curto prazo. Outro ponto importante aqui, vejam que o início do contrato, $1 milhão. No primeiro ano que ela fez o aporte de 20 mil, o próprio contrato já cria um valor adicional de pecúlio. Então, os $20.000 compraram já no primeiro ano $150.000 de seguro de vida adicional. Seguindo a nossa conversa, no ano 10, essa cliente teria colocado, então, $200.000 em pagamentos de seguro, 10 anos de $20.000. Aqui nós temos os anos para frente, ano 1, ano 2, ano 10, ano 20, ano 30, e nós temos um valor suposto de resgate na apólice de $208.000. E se vocês olharem agora a coluna do pecúlio, o valor da conta de investimento de 208 mil é transferida para a conta do seguro de vida. O que isso quer dizer? Se eu estiver vivo, eu posso resgatar da minha apólice $208.000. Se eu falecer, os meus beneficiários vão receber o meu $1 milhão inicial, mais a minha conta de investimento. Logo, lembrando, Roger, mas o $208.000 parece um número muito conservador. Lembrando, nós estamos falando de uma estrutura de seguro de vida. A rentabilidade média desse produto vai ser, ou provavelmente vai ser melhor do que o projetado. Então, isso aqui pode ser 250 mil, $300.000, e vocês vão ver algumas projeções que eu coloquei no papel, que realmente esses números podem escalar de forma muito positiva. Ao final de 15 anos, esse foi o meu desenho, né, como vocês se lembram, 15 anos de pagamento. A partir disso, eu não coloco mais um centavo do bolso, e $300.000 foi o aporte total que eu fiz em prêmios de seguro. E se eu for olhar agora já com 60 anos de idade, esse meu produto tem $1.573.000 de valor de pecúlio, com $573.000 na minha conta de investimento subsequente, na minha conta de resgate. Caminhando um pouquinho mais, o que a gente vai perceber aqui também? Com 65 anos de idade, uma idade média para aposentadoria, o meu contrato agora, na minha taxa conservadora de 6,27, teria $860.000 em dinheiro e, obviamente, $1.860.000 dentro do valor de PI. E o meu aporte total não mudou, eu continuei projetando, né, $300.000 de pagamento, a minha taxa de 6,27%. Lembra do título da nossa segunda aula? Seguro de vida como um instrumento para a sucessão patrimonial. Eu vou desmembrar isso aqui de uma forma que vocês irão se apaixonar, porque realmente o produto é muito bom. Porém, voltando à base da nossa conversa, que é o seguro de vida como parte da sucessão patrimonial, eu vou pegar uma pessoa de 40 anos de idade, a minha fictícia, tá? São dados atuariais de seguradora, então uma pessoa saudável de 40 anos de idade pode morrer amanhã cedo, vai ser uma minoria, muito provavelmente ela vai chegar dentro da expectativa de vida dela, 90 anos de idade. Se nós pegarmos o valor do pecúlio, 4 milhões,
com 90 anos de idade, 4.886.000 dólares, e dividirmos pelos 300 mil dólares que eu gastei em prêmio, isso dá uma alavancagem patrimonial de 16,2, 16,3 vezes o que eu aportei do bolso. O que isso quer dizer? Eu fiz um aporte total de 300 mil dólares, eu criei um valor futuro de resgate de quase 5 milhões de dólares, e lembrando, quanto de imposto eu vou pagar nesse produto? Zero. O seguro de vida, para todos os residentes, seja do Brasil ou de qualquer parte do mundo, vocês são considerados aqui nos Estados Unidos NRAs, Non-Resident Aliens. Logo, como imigrantes, o seguro de vida é considerado um bem intangível, não tributável. Se vocês acessarem o dinheiro da apólice, ele é também isento de impostos e, mediante o falecimento, o pecúlio a ser pago para os beneficiários também isento de impostos. Então, para finalizar, esse contrato não terminaria com 100 anos de idade. Recentemente, um cliente me perguntou, Roger, e se eu viver mais do que 100 anos de idade, o que acontece com o meu contrato? Todos os seguros de vida nos Estados Unidos são desenhados para passarem da idade de 100 anos. Nesse caso em particular, o contrato está em vigor, o contrato até 126 anos de idade. Então, você, cliente, se chegar a uma idade super avançada, tá, teria pago do bolso 300 mil dólares, e se com 126 anos e um dia você estiver vivo, você recebe agora um cheque da seguradora de 28 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 70 milhões, dependendo do que, da rentabilidade que o produto irá oferecer na média dos anos futuros. Óbvio que isso aqui é totalmente utópico, mas é para vocês, obviamente, firmarem o conceito que é um produto permanente para toda a vida de vocês. Então, voltando aqui de novo, no início da minha comparação, Roger, e se eu não quiser pagar esse contrato por 15 anos, ou por 20 anos, ou por 10 anos, como que eu posso fazer? Então, eu peguei uma segunda modalidade para comparação de vocês, ou a nossa comparação, é o mesmo produto, é a nossa mesma cliente fictícia, tá? E eu coloquei, então, os mesmos 300 mil dólares de aporte, só que agora em 5 anos de pagamentos de 60 mil dólares. O que difere aqui? Juros compostos trabalhando para nós de forma mais eficiente. Se eu tiver juros trabalhando a 20 por ano por 15 anos, quando eu chegar a 65 anos de idade, vocês vão ver ali o valor, salvo engano, é 802 mil dólares. Eu já vou voltar na planilha. Então, nessa minha analogia, se nós puxarmos esse contrato até 65 anos de idade, eu tenho 1 milhão e 82 mil dólares em dinheiro e, obviamente, um seguro de 2 milhões e 82, onde o meu aporte total continuou sendo 300 mil dólares. E se eu voltar na minha primeira planilha, com 65 anos de idade, eu tenho 860 mil dólares, não 802, contra 1 milhão 860 do valor de pecúlio. E eu paguei do bolso 300 mil dólares. Logo, juros compostos têm um impacto positivo, e vocês vão ver isso na coluna de aposentadoria, a diferença que isso faz quando a rentabilidade ocorre. Então, conceitos a serem fixados. Seguro de vida permanente, ele vale para a vida toda. Entre pagar 20 por ano por 15 anos ou 5 por ano, 5 parcelas de 60 mil, se eu tiver um fluxo de caixa positivo, os 60 mil dólares vai sempre fazer mais sentido do que o 20, porque eu tenho um poder de juros compostos sendo compounded, né, compostos em valores maiores por um período maior. Benefício, isento de impostos. Acesso à apólice, isento de impostos.
E se eu falecer, o benefício é passivo de tributos no Brasil? Eu vou mandar para vocês um parecer jurídico e vocês vão ver que o pecúlio, mesmo que pago por companhias de seguro no exterior, esse pecúlio é isento de impostos no Brasil também. Vocês assistiram a minha live. Durante a live, nós falamos de dolarização patrimonial. Uma vez que o dinheiro chega aqui nos Estados Unidos, o que eu faço? Eu vou cuidar só da coluna de investimento ou eu vou cuidar um pouco dessa base do meu planejamento financeiro, colocando uma apólice poderosa de seguro de vida? E na minha segunda aula eu vou pegar um modelo de alavancagem patrimonial, e vocês estão vendo, 1 virou 16, para cada 300 mil dólares que eu paguei, o pecúlio vai valer 5, 6, 7, 10 milhões lá na frente, com um formato de alavancagem patrimonial. Seguindo ainda o exemplo da nossa cliente, e eu estou parando e voltando, porque como eu estou utilizando a plataforma do Zoom, às vezes ele trava de uma planilha para outra. Então eu peço desculpas, mas momentaneamente eu saio e volto para a nossa conversa. Nesse caso em particular, vocês percebem que é o mesmo contrato, 60 mil dólares de pagamento, por 5 anos, totalizando 300 mil dólares. Porém, alguns dos clientes me dizem: Roger, legal, adorei essas estruturas de planejamento sucessório, planejamento para a próxima geração. Meus filhos, se Deus quiser, vão estar muito bem, porque eu não tenho, obviamente, somente o meu seguro de vida, eu tenho outros investimentos, eu tenho imóveis, eu tenho negócios, eu tenho dinheiro na bolsa, eu tenho títulos de renda fixa. Eu quero usar o dinheiro da minha apólice para mim mesmo. Eu não quero um dia morrer e deixar a próxima geração muito rica. Eu quero ter oportunidade de usar o dinheiro comigo. Tá? Como que eu posso fazer isso dentro da minha apólice de seguro de vida? Logo, nós chamamos esse produto como um suplemento de aposentadoria para as pessoas que assim o querem. Tá? E, de novo, segui aqui a minha planilha, 60 mil dólares de pagamento pelos meus 5 anos, aportei os 300 mil dólares, não ponho mais um centavo do bolso, esse contrato continua crescendo. Quando eu chegar na idade, e eu desenhei dessa forma, poderia ser com 65 anos de idade, poderia ser com 60. Nesse caso em particular, a nossa cliente fictícia pediu para finalizar o processo dela de aposentadoria, ou iniciar o processo de aposentadoria com 70 anos de idade. Vejam o que acontece agora. Eu começo a retirar da minha apólice quase 90 mil dólares por ano. 71 anos de idade eu tiro mais 90, com 72 eu tiro mais 90, com 73 mais 90. Ou seja, eu crio um suplemento de aposentadoria futura, resgatando dinheiro da minha apólice de seguro de vida, diminuindo, obviamente, o meu pecúlio. Ao invés de eu pagar 300, crescer, um dia ter 6 milhões, eu morrer e deixar para a próxima geração, o que foi acumulado em cash, eu quero resgatar para suplementar a minha aposentadoria. Logo, esse produto eu desenhei dentro da expectativa de vida ainda da nossa cliente fictícia, 90 anos de idade. Então, ela efetuaria saques até os 90 anos de idade, ou seja, ela pagou 300, eu usei a minha taxa extremamente conservadora de 6,27%, porque eu não estou só falando do ganho do índice, eu gosto sempre de frisar isso mais de uma vez, mas eu estou falando o índice mais um bônus de participação de 180%, logo esse número se transforma num número conservador, e com 90 anos de idade, eu saquei 1.585.000, ou 2 milhões, ou 3 milhões, ou 5 milhões. E mesmo assim, eu ainda deixo mais de 2 milhões de dólares para a próxima geração. Se eu continuar vivo, eu continuo resgatando o dinheiro da minha apólice, porque eu ainda tenho 1.246.000 dólares lá dentro, e posso continuar a minha estratégia de saque por anos à frente. Mas, de novo, assumindo que com 90 anos de idade a nossa cliente fictícia venha a falecer, ela deixa para a próxima geração 2.246.000 dólares
lembrando novamente, isento de impostos. Já está começando a fazer um pouquinho mais de sentido para vocês, eu tenho certeza, mas eu ainda tenho mais alguns conceitos para passarem ainda da magnitude do seguro de vida, de novo, como um instrumento da sucessão patrimonial. Eu acabei de falar para vocês, 6,27% é conservador. Eu tenho um histórico de 20 anos, que vocês acabaram de ver comigo, que supera, e viram também na planilha do Excel que vocês vão receber, e supera, então, a média 10%. Roger, o que aconteceria com o meu produto se, ao invés de eu receber essa rentabilidade de 6,27 na média, porque um ano vai ser 0, um ano vai ser 20, um ano vai ser 6, um ano vai ser 4, na média, eu ultrapasse os meus 10% de projeção passada, eu vou mostrar para vocês. Mas antes de eu mostrar, alguém aí começa a pensar de 6,27 para 10%, quanto mudaria a rentabilidade desse cliente? Se eu estou trabalhando com 6,27 e eu puxo a minha projeção para 10, o meu 90 mil dólares seria 150 mil dólares? Seria 200 mil dólares? Seria 250 mil dólares? Lembrando que juros compostos por um período de anos com uma rentabilidade maior. Ou isso se transforma num crescimento também exponencial nas retiradas lá na frente. E aí eu finalizo o nosso exemplo, né, da nossa cliente fictícia, mostrando essa página para vocês, assumindo exatamente os mesmos valores. 5 anos de pagamento de 60 mil dólares, um contrato inicial de 1 milhão de dólares, nada mudou, porém, a única coisa que eu consegui fazer agora é mostrar a média da projeção dos últimos 20 anos. Aqui eu faço aquele meu famoso disclosure, né, americano, de que eu não estou prometendo que esse seguro de vida, esse produto financeiro, performará a 10,01%. Repito, eu não estou dizendo que esse produto irá performar a 10,01%. A única coisa que eu estou mostrando aqui é o nosso histórico entre performance mais bônus. Eu tive uma média de 10,01%, como vocês viram. Se eu aplicar a mesma fórmula, sem saber o que vem pela frente, e é isso que eu vou demonstrar aqui. Olha o absurdo que virou agora a conta de retirada da nossa cliente fictícia. Ela não recebe mais 90 mil dólares por ano. Ela recebe 442 mil dólares por ano. Dos 70 anos de idade, como eu desenhei inicialmente, até os 90 anos de idade. Ela aumentou em 5 vezes o valor da retirada futura, não porque o contrato é ruim, mas porque ele performou melhor do que eu tenho numa planilha do Excel. Logo, as minhas retiradas futuras ficariam na casa de quase 500 mil dólares por ano. E dentro da nossa analogia, se a nossa cliente falecer com 90 anos de idade, ela ainda deixa para a próxima geração os quase 3 milhões de dólares de seguro de vida. Muito difícil, né, tentar passar todos esses conceitos em uma aula. Tá? Óbvio que vocês que tiverem interesse, eu estarei disponível para a gente alinhar tudo até que faça sentido para vocês. E lembrando, eu faço isso há 23 anos, então eu entendo de dentro para fora como esses produtos funcionam. Eu, ano passado, entreguei para um cliente de 75 anos de idade uma rentabilidade de 32,43%. Para o mesmo cliente que no ano anterior, eu entreguei uma rentabilidade de 19,33%. O que isso quer dizer? Chegou 2022, o terceiro ano da planilha dele, agora com 76 anos de idade, esse ano foi 0. Mas não importa, porque eu entreguei um ano de 19 e um ano de 32. Mais 0, a média dos últimos 3 anos deu quase 18%. Esse cliente está absolutamente extasiado, porque na planilha
onde estava ali 6,27, eu projetei para ele ainda 5,88, de forma mais conservadora ainda. Então, esse é o produto, está começando a fazer um pouquinho mais de sentido. Eu queria explorar com vocês alguns conceitos ainda adicionais. E, de novo, lembrando, eu estou saindo e voltando. Então, eu estou saindo e voltando para ter certeza que nós não perdemos nada das minhas gravações. E volta e meia eu escuto, né? Roger, e se a seguradora que eu estiver fazendo negócios quebrar? O que acontece com o meu dinheiro se a Lincoln, nesse caso, que é a seguradora que você nos apresenta, quebrar? Tá? Eu volto um pouquinho, eu tive essa pergunta, inclusive, na aula, e é uma pergunta comum. Eu peguei, e agora eu compartilho com vocês, dados do FDIC americano, que é o Federal Deposit Insurance Corporation. Toda vez que você abre uma conta no Bank of America, no Wells Fargo, no Citibank, o FDIC é o órgão, né, a seguradora que assegura $250 mil em depósitos na tua conta. Então, pelos dados do próprio FDIC, de 2001 a 2022, vocês estão vendo aí na minha tela, eu espero, nós tivemos 561 falências bancárias. Vou repetir. Nos últimos 21 anos, nas últimas 2 décadas, nós tivemos 561 bancos que se tornaram insolventes. Com picos, né? Vamos pegar aqui, ó, 2001, 4 bancos quebraram, 2002, 11 bancos quebraram, 2005 e 2006, nenhum banco quebrou, 2007, 3 bancos, e aí veio a crise do mercado imobiliário, aquela bagunça financeira de mortgage swap e a parafernália toda que deixou os Estados Unidos, pelo menos na área de real estate, ou de joelhos. Vejam que em 2008, 25 bancos quebraram, auge da crise. De 2008 para 2009, 140 bancos quebraram. A quebradeira continuou em 2010, 157 bancos quebraram. 2011 agora, né, 92 bancos, e aí a coisa foi tomando as devidas proporções até 2015, quando 8 bancos quebraram. Mas nós fomos de 2007 a 2015 para praticamente solucionar o problema da quebradeira dos bancos com alavancagem de empréstimos e tudo mais. Mas, Roger, por que você está falando de banco se eu estou comprando produto de seguradora? E antes de eu falar das seguradoras, eu vou finalizar o meu conceito. Banco quebra, como a gente está vendo. Por quê? Pegar o doutor, pega $1 milhão, deposita na conta dele do Bank of America. O Bank of America, se ele quiser deixar num CD, né, um Certificate of Deposit, né, um CD account, colocar $1 milhão dele, ele vai receber lá 1,25%, 1,30%, 1,5% em cima do $1 milhão dele. Porém, o Bank of America tem a oportunidade de criar um leverage, né, de criar um efeito multiplicador com a garantia do depósito do doutor. Então, o banco vai alavancar em 10 vezes aquele empréstimo. Vai emprestar $10 milhões, 7, 8% nos juros agora imobiliário, o dinheiro volta, né? Empréstimo de financiamento. 12, 13% para juros de automóveis, o dinheiro volta. 10, 12, 15, 20% em cartão de crédito, o dinheiro volta. Mas vocês veem que, em realidade, o banco trabalha com um valor de reserva mínimo e extremamente super alavancado, e é assim que a economia americana gira. Então, em períodos de crise, períodos de recessão, está aí a prova, né? 561 bancos quebraram nos últimos 21 anos. Agora eu posso falar quantas seguradoras de vida, obviamente, quebraram. Empresas que vendem carro, casa, é um outro segmento, está uma bagunça aí fora, fraude e tudo mais. Mas empresas de seguro de vida, nos últimos 20 anos, 21 anos, quantas quebraram? Nenhuma. Zero. Porque a seguradora sabe,
no caso da nossa cliente fictícia, Geisa, ela me dá um cheque de $20 mil, não importa. A seguradora tem que deixar dinheiro de reserva para pagar $1 milhão do pecúlio futuro, sabendo que o contrato da Geisa vai até 126 anos de idade. Então, existe uma diferença astronômica em como uma seguradora trabalha com reservas e como devolve dinheiro para os clientes e como o banco trabalha com o que eles sabem fazer, que é o quê? Emprestar dinheiro para receber juros na frente. Essas duas estruturas são realmente como noite e dia. Então, espero que essa parte tenha ficado claro para vocês, porque antes de eu finalizar o nosso modelo, aula 2, seguro de vida, como um instrumento da sucessão patrimonial. Não sei qual mais claro eu tenho que ser, que esse é um produto absolutamente fantástico. Eu não perco dinheiro, eu tenho um chão de zero. Eu tenho oportunidade, de novo, de ganho de mercado, dependendo do índice que eu escolher, e bônus de participação. Todos morreremos, só não sabemos a data. Se for com 90 anos de idade, eu criei uma alavancagem gigantesca. Se eu morrer com 60, eu criei uma alavancagem. Se eu me aposentar e quiser sacar dinheiro da minha pólice, eu posso fazer retiradas mensais, trimestrais, anuais, do montante que eu acumulei. 6,27, super conservador. Pode me dar 7, 8, 9, 10%, vai aumentar o valor da minha retirada lá na frente, e aí vem a parte mágica de tudo isso. Não pago imposto na retirada do dinheiro da minha pólice, e se eu falecer, o benefício é isento de impostos para a próxima geração e também no Brasil. Pecúlio de seguro de vida, de novo, vocês vão receber o parecer jurídico dessa advogada, não é passível de tributos em solo brasileiro também. Fez sentido? Acredito que sim. Ainda tenho mais algumas coisas para compartilhar com vocês antes da gente finalizar. Vou trazer um pouquinho mais, então, como eu falei, da Fidelity, tá? Está aqui a própria Fidelity Funds, né? Como eu falei, a instituição fundada em 1946 e fazem gestão de ativos na casa de 4,5 trilhões de dólares. Gigante. É um monstro. O PIB brasileiro é 1,6 trilhões. Então, por aí vocês veem que uma instituição financeira tem mais dinheiro em gestão do que o PIB da nona maior economia do mundo. Essa página eu faço questão de dizer para vocês. Acabei de falar um monte de banco, e banco quebra, e aonde que entra a distinção entre seguro de vida e banco. Não é o Roger falando, são dados oficiais americanos. Tá? Existe um conceito chamado BOLI, Bank Owned Life Insurance. O que isso quer dizer? Os maiores bancos do planeta Terra possuem dinheiro de reserva aonde? Em contratos de seguro de vida. É louco, né, pensar isso. Espera aí, Roger, você está me dizendo que um banco, tá ali o primeiro nome da lista é o Bank of America, o Bank of America, com data de 31 de março de 2022, tinha a bagatela de 24 bilhões de dólares em valor de resgate em contratos de seguro de vida. Sim, esses bancos vendem fortunas de seguro de vida para os altos executivos do escalão do banco, onde que o banco, na realidade, recupera o investimento que fez daquele funcionário, com fundos de pensão e com tudo mais. Quando esse cliente, né, esse funcionário falecer, o seguro de vida, quem recebe é o Bank of America. O funcionário vai receber os benefícios lá, retiradas de contrato e tudo mais que a gente viu no caso. Porém, o dia que o funcionário morrer, o Death Benefit volta para o Bank of America. Então, o Bank of America acredita tanto no produto seguro de vida que ele tem 24 bilhões em dinheiro de reserva dentro de apólices de seguro de vida. Depois vem o Wells Fargo com 20 bilhões, JP Morgan com 12 bilhões, PNC Bank, né, com 10 bilhões, Truist Bank com 7 bilhões, e a conta vai embora, Citibank, Citizens e todos os bancos. E aí vem, ó, eu vou descendo aqui, isso é intencional.
para vocês verem que a lista não para com 200, a lista não para com 500, a lista não para com 1.000 nomes, a lista não para com 2.000 nomes. Tá? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, e eu vou até o final, são 3.230 bancos nos Estados Unidos que possuem dinheiro em apólices de seguro de vida. Aqui, estamos chegando no finzinho da minha equação. O último banco, aqui, ó, número 3.229 bancos. Não tenho ideia quem é o Smackover State Bank, mas deve ter um executivo, e mesmo na vida desse um executivo, tem apólice de seguro de vida resgatável na quantidade de $6.000. Então, para vocês terem uma ideia, são mais de 5.000 instituições financeiras, banco nos Estados Unidos, e mais de 1.300 seguradoras de seguro de vida e saúde em solo americano. Por que eu trago esse comparativo entre, obviamente, uma pequena cliente de $20.000, fictício, para uma instituição financeira? E a minha analogia é exatamente essa. Se é tão bom para um banco, tá, ter reserva de capital em seguro de vida, e aí entra, né, a minha conversa um pouco de tecnologia. Todo mundo aí no Brasil já deve ter escutado falar desse fantástico instrumento chamado ChatGPT. O que eu perguntei hoje de manhã para o ChatGPT? Explica para mim o que é o Tier 1 Core Capital de um banco. O Tier 1 é o coração do banco, é o bedrock, como a gente diz, é o dinheiro mais sólido, mais de reserva que um banco pode ter, e o que dá credibilidade para saber se aquele banco é solvente ou não, é o quanto ele tem em reservas no Tier 1 Capital. E aí, obviamente, o ChatGPT me falou, né? Enfim, o Tier 1 é a medida de capital do banco que mede a estabilidade e o poder financeiro desse banco, e é composto, né, dentro dessa fórmula, common stock e reservas, que são chamadas de retained earnings, os estoques que são não cumulativos e perpétuos, né, os preferred stocks, e, obviamente, os interesses minoritários em outras contas subsidiárias. Então, é o ratio que, na realidade, os reguladores americanos buscam para dizer se aquele banco tem chance de dar errado ou não. Eles vão direto no ponto de análise, que é esse Tier 1, né, o capital de reserva do banco. É onde mostra se o banco tem capacidade de absorver perdas ou não em momentos de estresse financeiro, como foi a crise de 2008, né, que a gente viu lá nos dados do FDIC. E aí eu vou um pouco além e pergunto, né, para o ChatGPT o que são os hard assets. Tá? Hard assets de um banco o nome já diz, é um hard asset, é o que ele tem em estruturas imobiliárias, né, o real estate, tá? Seja comercial e residencial, o que o banco tem em gold, silver e metais preciosos e, obviamente, equipamentos e maquinário. Então, a composição do Tier 1 mais o hard asset mostra, de novo, o poder financeiro de uma instituição financeira. A minha analogia aqui é que esses bancos que eu acabei de demonstrar para vocês, e eu volto agora no nosso primeiro banco, o próprio Bank of America tem mais dinheiro em apólices de seguro de vida do que eles têm em hard assets. Com data de alguns anos atrás, eu estou tentando buscar os dados atualizados, mas para você ver que a maioria dos bancos acreditam tanto nesse instrumento maravilhoso de sucessão patrimonial, que eles, a mesma quantidade de imóveis imobilizados que eles têm às vezes em estruturas de seguro de vida. Os números são realmente expressivos. E aí eu finalizo essa minha conversa. Se vocês entrarem na minha website rogercorreia.com ou rogercorreia.com.br e clicarem aqui em soluções, planejamento financeiro, vocês vão ter a base do pilar financeiro de uma família. Sim, o foco no acúmulo é muito legal, mas eu falo, isso aqui, essa pirâmide financeira, pensa na casa financeira. A fundação, os pilares da casa são
os componentes de proteção. Primeiro a gente protege e depois a gente cresce. Vamos usar o Roger como meu próprio modelo. Em 2021 eu estava no Brasil, eu peguei Covid no Brasil, eu fui atleta a minha vida inteira, eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho vício nenhum. A Covid me colocou por 42 dias numa internação onde eu fiquei a 2 centavos da morte. 30 dias na UTI, fui entubado, perdi 32 quilos, saí do hospital com suportezinho de oxigênio no nariz, tentando entender o que a vida seria. Nos meus 30 dias de UTI, depois eu fui eventualmente ficando um pouquinho melhor, o que passava na minha cabeça era: e se realmente tudo der errado e a luz apagar amanhã cedo? Os meus componentes de proteção, eu tenho meu testamento feito desde os 30 anos de idade, 32 para ser mais preciso. Eu tinha e tenho mais seguro de vida do que as minhas filhas imaginam que elas vão receber. Sou divorciado, tenho 2 filhas, né, uma com 21, uma com 16, e elas estariam muito bem protegidas. A minha conta no hospital em São Paulo passou de 1,4 milhões de reais durante os meus 42 dias de internação. Então, graças a Deus, eu tinha um plano de saúde, mesmo sendo americano, um excelente plano de saúde no Brasil também. Então, e obviamente, quando eu saí, né, do meu leito de quase morte, eu passei por um período de invalidez temporária, onde eu também recebi pelo meu período de invalidez. Então, adiantaria eu ter 20, 30, 40, 50% de rentabilidade na minha coluna de acúmulo se a minha parte de proteção, se os meus componentes, chamado componentes de proteção, não tivesse a estrutura do meu pilar financeiro de forma sólida. Então, eu finalizo essa minha aula número 1 trazendo um pouco dessa realidade americana. Planejar é muito gostoso, ganhar muito dinheiro é muito gostoso, mas ter um produto financeiro chamado seguro de vida, que vai oferecer todo esse pilar futuro, como? De novo, eu comecei na indústria no ano de 2000, são 23 anos fazendo isso, e não importa se a pessoa tem 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade, faz parte, muitas vezes, da distribuição sucessória ou societária, e a gente vai falar isso nas minhas próximas 2 aulas. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso modelo fictício. Então, o banco, são assim que esses contratos funcionam. Vejo vocês, se Deus quiser, na aula 2 e depois na aula 3. Dúvidas, mandem para roger@rogercorrea.com ou no meu celular, aqui nos Estados Unidos, 954-299-5487. Mais um, 954-299-5487. Obrigado, falamos em breve.